Livro de Apocalipse, capítulo 21. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, irmãos. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração através desta mensagem. Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Diga glória a Deus. Irmãos, quantos anos de vida você quer viver? Você já parou para pensar nisso? Quantos anos de vida você quer viver? A gente não para pensar muito nisso, porque a gente quer viver muito. Mas vamos colocar um número aqui, para a gente só usar aqui na mensagem, para a gente ter uma ideia. Vamos imaginar que 90 anos de vida é uma boa vida, né, gente? 90 anos para se viver. Você sabia que uma pessoa, que ela viver 90 anos, uma média, 90 anos, ela vai viver 33 mil dias, mais ou menos 33 mil, é 32.800 e pouco. Se uma pessoa viver 90 anos, ela irá viver 33 mil dias aqui na terra. Gente, são muitos dias, é muito tempo. E se a gente parar para pensar, numa vida de 90 anos, numa vida de 33 mil dias, muitos dias são especiais, não é verdade? Muitos dias são importantes. Mas quais seriam os dias mais importantes da vida de uma pessoa aqui na terra? Se nós selecionarmos desses 33 mil dias, quais dias que nós poderíamos pegar ali e dizer, olha, esse é importante, esse aqui é o mais importante, esse é o mais importante. Pensando nisso, nesse mês de maio nós vamos ministrar uma sequência de pregações, uma série de pregações, aonde Deus quer falar conosco sobre desses 33 mil dias em média, os 4 dias mais importantes da vida de uma pessoa. Diga comigo assim, os 4 dias mais importantes da vida de uma pessoa. Quais seriam, irmãos, esses 4 dias? Os 4 dias mais importantes. Claro que eu vou deixar um dia para cada domingo, né? Mas eu creio, irmãos, que dos 4 dias mais importantes da vida de uma pessoa, obviamente, um desses dias é o dia do nosso nascimento. O dia do nosso nascimento, claro, que ele tem que ser, um dos 4 dias mais importantes da nossa vida, porque tudo começa a partir do nosso nascimento. Se nós não nascêssemos, nada iria existir, isso é óbvio. Mas o nosso nascimento, irmãos, ele não é somente importante só para marcar o dia da gente ganhar um presente, de a gente receber uma festa. Não é só por isso que ele é o dia mais importante. Ele é o dia mais importante, ele é um dos 4 dias mais importantes, sabe por quê? Porque o nosso nascimento, ele não somente fala sobre o dia que a gente está aqui, um dia que a gente ganha presente, mas ele remete à nossa origem. O nosso nascimento, ele fala sobre da onde nós viemos. O nosso nascimento, ele fala a partir do momento que nós começamos a existir. Ele fala da onde a gente veio, ele fala da nossa origem. Ele marca a nossa origem, ele marca a nossa chegada neste mundo. E nós temos que entendermos que quando pensamos o nosso nascimento, ele está marcando o dia que Deus escolheu para você estar aqui neste mundo. O dia que Deus escolheu e ele te formou. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Alfa e ele é o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra do alfabeto grego. E a Bíblia então diz que ele é esse começo e ele é esse fim. Ou em outras palavras, ele é a origem de tudo, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. O dia do nosso nascimento, ele deve servir para isso. Toda vez que a gente lembrar que a gente nasceu, ele deve servir para lembrar-nos a nós e trazer à nossa memória que Deus, ele é a nossa origem. Deus te trouxe a esse mundo, ele é a origem da sua vida. Você veio de Deus. Você não veio do Big Bang, você sabia disso? Você não é um resultado de uma evolução das espécies, não. Você veio de Deus. Você não apareceu neste mundo, você não é um fruto do acaso. Você não veio das cegonhas, talvez alguns estão em dúvida ainda. Você não foi jogado aqui nesse mundo. Você não é um acidente.
Você não é um erro, você é fruto do coração e do sonho de Deus. O dia do seu nascimento marca isso. Quando você lembrar do seu nascimento, você tem que lembrar: Deus me colocou neste mundo. Eu vim de Deus. Ele é a minha origem. Diga comigo: o meu Deus é a minha origem. Agora, irmãos, presta atenção. Não dá para a gente só lembrar que Deus é a nossa origem só no dia do aniversário, porque isso aí vai ser uma vez por ano só, é muito pouco. Nem também dá para você ficar só lembrando que Deus é a origem, a fonte da sua vida, que tudo que você tem pertence a Ele, veio dEle, só quando você faz aniversário ou quando você tem que preencher aqueles formulários, né? Aí você tem que colocar a sua data de aniversário. Aliás, né, um sinal que você está ficando velho é quando você começa a rolar um negocinho ali, né, gente? E o seu ano de nascimento demora para chegar. Já aconteceu isso com você? Você já sentiu velho, né? Você fala: meu Deus, vai chegando, não chega logo, meu. Parece que cada vez vai demorando mais. É isso mesmo, não é impressão não, você está ficando velho mesmo, né? E vai demorando. Então, nós não podemos deixar só esses momentos. Nós temos que, na verdade, irmãos, presta atenção nisso, diariamente, pessoas sábias e pessoas vencedoras, cristãos saudáveis espiritualmente, maduros, diariamente, eles fazem questão de lembrar: tudo que eu tenho pertence a Deus, tudo que eu sou veio de Deus. E como que nós fazemos isso? Algumas, irmãos, atitudes importantes para a gente poder estar sempre se lembrando que Deus é a nossa origem. A primeira delas, claro, que é constantemente nós nos conectarmos a Deus através da oração e da leitura da palavra de Deus. Todos os dias. Quantos dias, igreja? Todos os dias. Você tem que separar um momento, parar a correria da vida, se isolar em algum lugar, deixar o celular de lado, desligar a TV. Todos os dias você tem que parar por alguns minutos. Se você não consegue ainda fazer isso por muitos minutos, você não tem um hábito, que comece a partir de hoje, ainda amanhã, com 5 minutos do dia. Se você acorda às 6 horas da manhã, a partir de amanhã comece a acordar 5 para 6. Acorde 5 minutinhos mais cedo. Mas todos os dias, irmãos, presta atenção, separe um tempo para você prestar a sua devoção a Deus e se conectar com Ele. A oração, irmãos, uma das coisas mais lindas que Deus criou. A oração foi criada por Deus, e a oração Deus criou para que nós possamos ter esse privilégio de conectar com Deus. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe, não é um Deus que está no trono lá, bravo e ranzinza com a gente. Ele não é um Papai Noel que está lá só esperando com a nossa lista de desejos para atender aquilo que a gente precisa. Não, irmãos, o nosso Deus, Ele se relaciona com a gente. E nós temos que todos os dias prestar essa devoção a Ele. O que é devoção? Devoção significa admiração, reconhecer a grandeza, a importância. A palavra devoção, ela vai ser a origem de uma outra palavra que talvez você já ouviu falar muitas vezes. A palavra devocional. O que é fazer um devocional diário? Fazer um devocional diário é exatamente isso. Diariamente, você separar um tempo para prestar a sua devoção a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora deixa eu falar uma coisa, irmãos, a respeito de devocional. Infelizmente, muitas pessoas, elas acabam adicionando um legalismo ao devocional. O que é legalismo, pastor? Legalismo é um conjunto de regras que você põe nas coisas, que fica, aquilo que é para ser algo leve, gostoso, se torna um peso. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: não, devocional tem que ser de manhã, se fizer à tarde e à noite é pecado. Não, imagina, você faz aquele horário que funciona melhor para você. Não, no devocional você tem que cantar uma música, ler um versículo e orar. Se você cantar 2 músicas, você errou, não pode, é só uma música. Isso chama-se o quê? Legalismo, são essas regras. Quem está tendo, diga amém. A essência do devocional não é se ele é de manhã, se ele é tarde, se ele é à noite, se é uma música, se você vai ler um versículo ou vai ler um capítulo da Bíblia. Preste atenção nisso, a essência do devocional é que você diariamente, preste atenção, olhe para cá, você se conecte com Deus. Um tempo onde você se isola de tudo. Sabia que Deus está procurando isso na sua vida?
Mateus capítulo 6, verso 6, a Bíblia fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta, porque lá no secreto Deus te vê. Veja bem, a Bíblia não fala que no secreto Deus ouve as orações. A Bíblia fala que no secreto Ele vê, Ele nos procura. Mais uma vez aqui, quando a Bíblia fala o quarto, fechar a porta, também é um simbolismo, não precisa necessariamente um quarto, pode ser mais um lugar ou qualquer outro lugar, mas a essência, irmãos, presta atenção, a essência é que diariamente você separe um tempo. Agora, como pastor, eu quero te dar uma sugestão, amém, irmãos? Não como legalismo, mas uma sugestão. Claro que você pode fazer à tarde, você pode fazer à noite, mas, irmãos, tem se mostrado muito mais produtivo o devocional pela manhã. Os primeiros minutos do dia tem se mostrado mais produtivo. Por quê? Porque a sua mente está mais fresca, a tua mente ainda está mais leve, ela não está tão estressada. Por que a gente vive tão estressado, irmãos? Porque olha como que a gente faz, a maioria de nós fazemos assim, né? A gente acorda já com a mãozinha assim, né? Acorda com a mãozinha assim. Aí a gente já pega o celular, aí a gente já abre o Zap, aí já lembramos, puxa, não mandei aquela mensagem. Aí você já começa a sentir culpa, porque você não nem emendar a mensagem direito, você sabe fazer, até aí você esquece. E aí você já viu aquela outra mensagem cobrando, aí você já abriu o site do UOL, já ficou sabendo que o dólar subiu, e aí você já ficou nervoso. Então, se você deixar para fazer depois, durante o dia, você já está estressado, nervoso, preocupado, as pressões da vida, amém, igreja? Mas se não tiver outro horário, amém. Mas tem se mostrado mais produtivo, você já começar o seu dia, pela manhã, os primeiros minutos, já se conectando com o seu Criador. Você já reparou no seu celular, quando ele está desligado, e você liga ele? Você já reparou? Qual é a primeira coisa que aparece no seu celular? O símbolo da marca do fabricante. Não é assim? Quem tem iPhone, aparece a maçãzinha. Quem tem um Motorola, aparece o Mzinho lá estilizado. Quem tem Samsung, aparece Samsung. Por quê? A primeira coisa que aquele aparelho faz, quando ele desperta, ele acorda, ele liga, ele quer relembrar o fabricante dele, quem o produziu, quem é da origem dele. Assim, quando você acordar pelas manhãs, já se conecte com o seu Deus, liga-se no seu Deus, esteja ali já em conectividade com Ele, através da oração e através da palavra de Deus, amém, igreja? A segunda atitude, sua última situação, recorde rapidamente de Deus. Aliás, preste atenção nisso, você sabia que o intervalo entre o surgimento do problema até a hora que você busca Deus, ele é um dos indicativos de sua maturidade espiritual? Pessoas menos maduras espirituais, esse intervalo é maior. O problema surge, ela fica nervosa, preocupada, estressada. Ela pergunta para o Google, e pergunta para não sei quem, e vai na revista, e fica irritada, e desconta nos outros. Aliás, que coisa boa, diga para quem está aos lados, diga assim para essa pessoa, fala assim para ela assim: eu não sou caçamba não, viu? Fala para ela aí. Que tem gente, irmãos, que fica irritada e faz dos outros caçamba, né? Não é esposa, não é caçamba, marido não é caçamba não, viu, gente? E a gente fica jogando nos outros. Então, um dos sinais que uma pessoa não é madura ainda é que esse intervalo é demorado demais. Agora, um dos sinais que você está crescendo espiritualmente é que quanto menor for esse intervalo, quando o problema surge, você vai mais rápido a Deus. Ele já se torna a sua primeira reação. O problema surgiu, a adversidade chegou, Deus, preciso do Senhor. E eu chego até Ele, porque Ele é tudo que eu preciso. Ele é a origem da minha vida, Ele é a origem da minha força, Ele é a origem da minha alegria, Ele é a origem de quem eu sou. Eu pertenço a Ele, eu vim dEle, e eu me conecto com Ele, porque é dEle que veio a sabedoria e a força que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Diga comigo assim: o meu Deus é tudo que eu preciso. Mas vamos dizer com fé agora, diga mais forte, diga assim: o meu Deus é tudo que eu preciso. Gente, que passagem linda, maravilhosa em Êxodo capítulo 3, quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai lá falar com o faraó. Moisés fala para Deus: Deus, qual é o seu nome? E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu sou. Uau. Eu sou o que, Deus? Moisés perguntando: eu sou. Tá, Deus, mas o Senhor é o que? Eu sou. O que o Senhor Deus é? Eu sou. Eu sou o que você precisa. O que você está precisando hoje? Se você está aqui doente, Ele é o médico dos médicos que está aqui para te curar.
Se você está aqui diante de uma grande necessidade, não tem de onde tirar, eu sou aquele que provê toda a sua necessidade. Se você está confuso e sem direção na sua vida, eu sou a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Se você se sente solitário, eu sou o teu melhor amigo. Se você se sente abandonado, eu sou o teu pai que jamais irá te abandonar. Se você se sente fraco, eu sou a tua força, porque a palavra de Deus diz: digo fraco, eu sou forte. Eu sou o que você precisa, eu sou aquilo que está diante de você. Qual é a necessidade que você precisa? Não ande nervoso, desesperado, mas conecte com o seu Deus e diga: Deus, eu preciso daquele que pode fazer todas as coisas. O eu sou está diante de você hoje. Conecte-se a Ele, recorra a Ele rapidamente, faça dele a sua primeira reação. Terceira atitude, irmãos, que nos ajuda toda hora a gente lembrar que Ele é a origem, tudo é dele, tudo vem dele. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Terceira atitude é você se humilhar perante Deus constantemente. Presta atenção nisso. Humilhe-se perante Deus. Vamos acertar algumas coisas antes, amém? Primeiro, o que é ser humilde? Ser humilde não é ser pobre e nem ser simples. É comum no linguajar brasileiro a gente dizer que uma pessoa pobre e simples é humilde, mas não tem nada a ver. Tem muita gente pobre que é orgulhosa que só. E você pode ser uma pessoa muito luxuosa e continuar sendo humilde também. Extravagante e ser humilde. O que é humildade? Presta atenção, humildade é uma atitude de coração, aonde você reconhece que você depende de Deus todos os dias da sua vida. É uma atitude onde você não permite que nada venha tomar o teu coração, principalmente o orgulho e a vaidade. Pessoa que se humilha é a pessoa que ela entende que ela não pode viver sem Deus. Mas preste atenção, existe um ataque maligno. Esse ataque maligno que vem da origem do pecado original lá de Adão e Eva. E o pecado, irmãos, presta atenção, ele quer construir dentro de nós o orgulho. E o que é o orgulho? Se a humildade é depender de Deus, orgulho é querer ser independente. É querer dizer: eu faço o que eu quero. Eu quero ser o que eu quero ser. Mas espera aí, Deus te fez assim. Não importa se Deus me fez assim. Não importa se eu nasci assim. Eu quero ser o que eu quero ser. Eu quero ser o que eu estou sentindo ser. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero ter dinheiro e não depender de ninguém na vida. Eu quero ter a minha suficiência. E o orgulhoso, irmãos, ele está sempre em uma grande enrascada. O orgulhoso, quando ele permite que esse orgulho invada o coração dele, ele arranja um problema muito grande. Sabe por quê? Se coloque de pé para você ouvir isso. Tiago 4,6, por gentileza, o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos. Faz assim comigo, diga assim: uau. Pastor, por que uau? Porque essa palavra se opor é suave. Outras versões diz resistir. Mas sabe qual é o significado original dessa palavra no grego? A palavra se opor significa batalhar contra. O orgulhoso arruma briga com Deus. Presta atenção, alguns pecados, o homicida, o mentiroso, Deus simplesmente deixa de abençoar. Você deixa aí. Presta atenção nisso, olha para cá. O orgulhoso não é somente aquela pessoa que fala assim: você é orgulhoso, fica aí. Não. O orgulhoso, Deus vira para ele e fala: agora você arrumou briga comigo. Porque o orgulho é um ataque contra Deus. O orgulho é um ataque contra a soberania de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. O orgulho, você está afrontando quem Deus é. Deus não existe, Deus não manda na minha vida, eu faço o que eu quiser com ela. Então a Bíblia diz que Deus, ele entra em batalha com o orgulhoso, ele começa a quebrar
o orgulho da pessoa. Por isso, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê sobre os juízos do final dos tempos. E às vezes nós pensamos, por que Deus é tão maldoso? Por que Deus vai enviar todos aqueles juízos, os cálices, as trombetas? Sabe por que haverá o juízo do final dos tempos? Porque o juízo do final dos tempos é a punição de Deus, é a ação de Deus para quebrar o orgulho da humanidade. Existe um espírito de orgulho que quer invadir os nossos corações, que está por trás de todas as coisas. Eu quero que você entenda muito bem o que eu vou dizer agora. Por tudo que esse mundo e a humanidade está querendo crescer e evoluir, existe por trás disso um espírito de orgulho. Por trás de toda a invenção tecnológica, todo o avanço da medicina, sabe qual é o espírito de orgulho que diz? Deus, eu vou viver até quando eu quiser. A morte não vai me dominar mais. Eu não estou falando que cientistas, pesquisadores são do diabo, amém, irmãos? Nós temos muitos irmãos da nossa igreja que são. Mas você consegue entender o que Deus está falando? Por trás disso, de querer sempre a mais saúde, viver eternamente, viver e nunca morrer, o que o homem está querendo dizer é: ninguém manda em mim. Por trás de tanta ansiedade de ir para os outros planetas, sabe o que o ser humano está querendo dizer? Ele está querendo dizer: nós vamos encontrar vida em outros planetas. Deus não é o nosso Criador. A vida é uma evolução, e se nós evoluirmos, outro lugar também pode evoluir. Por trás de tudo isso, há um sentimento, há uma vontade de querer dizer: nós vamos para onde a gente quiser. E por trás de todo esse movimento que nós vemos hoje, nesse mundo que a gente vive, um mundo de independência, onde cada vez mais o ser humano está querendo dizer: eu faço o que eu quero com a minha vida, eu sou aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu estou com vontade, eu quero fazer aquilo que eu estou sentindo, o meu sentimento, eu me sinto assim, eu quero ser assim, eu quero ir para lá, eu quero fazer isso. Esse espírito de independência, ele está dentro de nós, por causa dessa raiz do pecado, e nós temos que vigiar, igreja, para que esse orgulho não cresça dentro de nós. Porque quando a gente fala de orgulho, a maioria de nós estamos pensando em ser metido. Não, veja bem, Deus está falando de coisas muito mais profundas. Deus está falando de ser metido. Deus está falando de ser independente dEle. Alguns traços que o orgulho começa a invadir o nosso coração, presta atenção nisso. Um dos traços, alguns sinais que o orgulho começa a crescer dentro de nós: a frieza espiritual. Quando eu começo a passar um dia, 2, 3, 4 dias sem me conectar com Deus, o que eu estou dizendo? Eu não preciso do Senhor. Não é isso mesmo? Porque se eu preciso dEle, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Eu não vou conseguir passar um dia sem me conectar com Ele. Não, porque é uma tarefa do crente. Quantos estão entendendo a mensagem de hoje, irmãos? É porque é uma tarefa. Ele é a minha origem. Eu dependo dEle para viver. A frieza espiritual, o olhar de cima para baixo. Já viu pessoas que têm olhar de cima para baixo, que se sentem superiores? O excesso da vaidade, querer resolver tudo por si mesmo, confiar mais no dinheiro do que em pessoas, e outra em Deus mesmo, reclamação de tudo, resistência a correções e a orientações. A pessoa ela resiste, não deixa ninguém corrigir ela, é sinal de orgulho. E querer viver sozinho. A pastora Thalita ministrou aqui. Porque quando nós ceiamos, a gente não dá um pão desse tamanho. Às vezes, poxa, que miséria da igreja, só um pãozinho assim. Ô pastor, dá um pãozinho maior. Não. É para ser pequenininho mesmo. Para mostrar que cada um de nós somos uma pequena parte. E nós precisamos um dos outros. Não queira viver independente dos outros. Se humilhe, preste atenção, humilhar-se não é algo que vem de Deus, é algo que parte de nós. Não existe esse negócio de Deus me faça humilde. Não existe isso. Humildade parte da gente. Humildade é a gente que dobra o coração perante Deus e diz: Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. O Senhor é o dono de tudo, tudo vem através de Ti e para Ti são todas as coisas. Se humilhe o mais rápido, se humilhe toda hora, se humilhe constantemente. Não entre em batalha contra Deus. Irmãos, eu sei do que eu estou pregando. Já vi pessoas tentarem entrar em batalha contra Deus pelo orgulho, e eu posso dizer: ninguém vai vencer Deus.
Não entre nessa batalha com Deus, não resista a Deus, não seja orgulhoso, se arrependa hoje do seu pecado, reconheça que você precisa de outras pessoas, porque irmãos, ao mesmo tempo que Deus resiste ao orgulhoso, o texto também diz que Ele concede graça aos humildes, e eu quero declarar que esse favor do Senhor está sobre a sua vida, esse favor, essa graça do Senhor está indo sobre você hoje. Essa graça, esse favor que nós não merecemos, que Deus vai à nossa frente, abrindo portas, abrindo caminhos. E eu quero também declarar a segunda bênção que Deus deu para esse mês de maio, quando a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é aquele que dá início e aquele que dá fim. Talvez essa luta e adversidade que você tem passado, e você tem falado assim: pastor, isso nunca vai acabar, parece que nunca vai acabar esse período da minha vida. Ele é o ômega, Ele está encerrando isso hoje, agora, em nome de Jesus. Ele está encerrando esta vergonha, Ele está encerrando esta humilhação, Ele está encerrando essa preocupação, Ele está encerrando essa injustiça contra você. Ele é o ômega, Ele dá fim, mas Ele também é o início. Ele dá início a novos sonhos, a novos projetos, a novas conquistas, a nova alegria, a uma nova esperança em teu coração. Por isso levante as suas mãos agora, comece a adorar ao Senhor agora, se humilhe perante Ele agora. Primeira oração, faça uma oração de se humilhando, diga: Deus, eu me entrego a Ti, peço-te perdão, Senhor, se eu tenho andado distante do Senhor, eu te peço perdão, Senhor, se o orgulho invadiu o meu coração. Senhor, eu preciso de Ti, Jesus. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és. Enquanto a equipe de louvor está cantando, você vai orando agora ao Senhor. Ore agora ao Senhor. Ore a Ele, se humilhando perante Ele. Aleluia, Senhor Jesus. Faça assim com as suas mãos agora. Faça assim com as tuas mãos. Clame agora o eu sou. Clame agora o eu sou na tua vida. Fale: Senhor, eu preciso de Ti. Ele é tudo aquilo que você precisa. O que você precisa dEle, Ele é isso. Ele é essa cura, Ele é essa libertação, Ele é essa paz, Ele é essa força. Se você precisar de força, se você precisa de paciência, o eu sou está diante de você. Recorra-se a Ele o mais rápido possível. Se humilhe perante Ele agora, em nome de Jesus, e fale: Senhor, eu sou teu. Senhor, me perdoa se eu tomei uma decisão sem te consultar. Se eu tomei uma decisão, eu vou fazer aquilo que eu quero. Não, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E eu te peço agora, derrama a sua graça, Senhor. Derrama a sua graça sobre os teus filhos agora. Esse favor, Pai, porque o Senhor concede graça aos humildes, ó Senhor. Vá à frente, abrindo portas, abrindo os caminhos, ó Senhor. Levante as suas mãos agora e adore ao Senhor Jesus agora. Glorifique o seu nome, Senhor. Adore a Ele, diga que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo na sua vida.